Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você vendedor, vendedora. Eu estou aqui criando e disponibilizando para você essa série de vídeos que, na verdade, são um aquecimento para que eu possa te preparar para o VBM, que é o Vamos Bater Meta, cara. Um curso totalmente online e gratuito que vai começar no dia 5 de dezembro. Segunda-feira, dia 5 de dezembro. Nele, você vai aprender a ser um campeão de vendas batendo qualquer meta aí na tua empresa, na tua equipe. Legal? Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Lacava, sou autor do livro best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas, já na quinta edição, cara, super bacana. Se você ainda não conhece, fica a dica. E o tema do vídeo de hoje é como usar a sua concorrência para ser um campeão de vendas. Legal? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que são concorrentes. O que são concorrentes diretos seus? São todos aquelas empresas, aqueles vendedores que buscam o mesmo público-alvo que você busca, o mesmo tipo de cliente que você também procura. E eles também têm a mesma oferta de valor, ou seja, a oferta deles, o produto ou o serviço deles atende, resolve a mesma necessidade, o mesmo problema que o teu cliente também apresenta para você. Tudo bem? Esses são os concorrentes diretos. Legal? Quem não é concorrente seu? Quem não é concorrência? Pode ser até aqueles vendedores ou empresas que procuram também os clientes que você procura, mas eles não fornecem o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de serviço ou têm a mesma oferta de valor que você. Ou seja, eles até atendem o seu cliente, mas eles resolvem dores e necessidades diferentes dos seus clientes. Legal? Bom, você deve estar se perguntando assim, Lacava, como é que você descobriu, quando é que foi que você descobriu como usar a concorrência a teu favor para ser um campeão de vendas? Então, deixa eu te contar, cara. Eu comecei a usar a concorrência ao meu favor desde a primeira vez que eu escutei de um dos meus clientes ele me comparar com um concorrente meu. Cara, muitos anos atrás, quando o concorrente começou a me comparar, desculpa, quando o meu cliente começou a me comparar com o meu concorrente, eu falei, opa, peraí, cara, eu tenho duas alternativas, ou eu me intimido em relação a isso, em relação à concorrência e, consequentemente, em relação ao meu cliente, né, e fico bem com isso, né, ou então eu vou olhar por cima disso e vou entender como é que isso pode jogar a meu favor, tá? Então foi aí que eu comecei a virar esse jogo. Legal? E lógico, comecei a estudar, comecei a entender de que maneira a concorrência poderia ser favorável, poderia me ajudar a conseguir bater as minhas metas. Bom, por quê, cara? Por outro lado, o que vai acontecer se você não usar a concorrência para poder te ajudar a ser um campeão de vendas, a bater suas metas, cara? Bom, provavelmente você vai entrar numa zona de conforto, sabe? E o pior, cara, não é consciente. Você não vai se ligar, você não percebe quando você entra dentro da zona de conforto. Por que uma zona de conforto? Porque se você não dá ouvidos a essas comparações que os seus clientes fazem, de você com o teu concorrente, se você não começa a observar os teus concorrentes, trazer ele para perto, ao invés de tentar colocar ele para longe, cara, normalmente você vai perder informações, dados e coisas importantes que essa tua concorrência pode te mostrar. E isso faz com que, sem que você perceba, você comece a entrar dentro da zona de conforto. Legal? Ou seja, para mim, cara, tá ligado na concorrência ou ficar antenado com ela me ajuda a entender aquilo que eu preciso fazer. Legal? Bacana. Vamos lá. Tem muita gente que fala para mim assim, mas Lacava, a concorrência só rouba os meus clientes, cara. Por isso que eu não coloco atenção na minha concorrência. Bom, cara, deixa eu te falar. Eu entendo que você esteja perdendo pedidos, você esteja perdendo vendas por conta da tua concorrência. Eu entendo isso. Agora, achar que se aproximar dela, que estudar mais sobre a tua concorrência, só vai fazer com que cada vez você tenha mais clientes roubados, daí eu duvido.
né? Acho que muito pelo contrário. Se você quer que a tua concorrência pare de roubar os teus clientes, cara, é aí que você realmente precisa estar atento a ela. Você precisa saber quem é a sua concorrência e entender os seus movimentos. Para quê? Para que você se antecipe a ela e com isso mantenha o teu cliente antes de que a tua concorrência consiga roubar ela de você. Legal? Então vamos lá. Nesse sentido, cara, o que fazer para usar a concorrência a teu favor? Legal? Vou colocar algumas dicas para você aqui. Vou te deixar com um passo a passo aqui muito legal para você começar a usar a concorrência a teu favor. Então, primeira coisa, já comentei com você, conheça os seus principais concorrentes. Sim, ao invés de evitá-los, ao invés de ignorá-los, vá descobrir quem são os seus principais concorrentes. Aliás, além disso, por que você vai descobrir quem são os seus principais concorrentes? Para poder estudá-los, entender os seus concorrentes. Mas o que eu preciso entender sobre os meus concorrentes, Acava? Quais são as maiores fortalezas do seu cliente, o que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo, quais são as fraquezas do teu concorrente. Exatamente, cara. Você já começou agora a entender por que a concorrência me ajuda a bater minha meta. Entendeu? Eu estudo, cara, dos meus concorrentes. Quem são meus principais concorrentes? Quais são as suas maiores fortalezas? O que é ponto forte que eles têm? Por outro lado, quais são as suas fraquezas? Ou seja, quais são os pontos fracos do meu concorrente que eu não tenho, que para mim são pontos fortes? Legal? Por quê? A hora que eu começo a entender esse diferencial que eu tenho da minha concorrência, porque não adianta, embora sejam concorrentes, ninguém é exatamente igual a você. Ninguém tem exatamente a mesma forma, os mesmos pontos, enfim, ninguém é exatamente igual a você. E aí, quando você estuda a tua concorrência e faz esse comparativo entre fortalezas e fraquezas, você vai poder entender quais são os diferenciais competitivos que te fazem ser único do mercado, sabe? Que te fazem ser amado pelos clientes que você já tem hoje. Exatamente, cara. Estudar a concorrência te ajuda a não só entender, mas poder usar o teu diferencial competitivo exatamente em relação a essa própria concorrência para poder se destacar com os teus clientes. Legal? Por quê? Porque aí é isso que eu faço. Nas minhas reuniões de vendas, quando um cliente meu me compara com um concorrente, cara, uma das coisas que eu procuro fazer é entender qual é o ponto forte que o meu cliente viu nesse concorrente ou não, e entender qual é o meu ponto forte que está chamando a atenção do meu cliente de qualquer maneira, tá? E aí o que eu faço com isso? Eu não falo mal do meu concorrente, muito pelo contrário, cara. Eu evidencio meus concorrentes como empresas ou então vendedores capacitados, bons o suficiente para terem acessado o meu cliente também. Mas, porém, eles não têm os pontos fortes que eu tenho. Percebe? Eles têm outros pontos, não aqueles que eu tenho e que eu faço questão de evidenciar para o meu cliente, que faz com que o meu cliente continue interessado comigo. Sei lá, cara, de repente, um concorrente meu vende o mesmo produto que eu vendo, mas o meu preço é mais competitivo. Não, acaba justamente ao contrário, cara, meu concorrente tem um preço mais baixo. Ok, cara, me conta, a tua qualidade é melhor? Teu prazo de pagamento é mais convidativo? Ou então teu prazo de entrega é matador, ganha de qualquer outro concorrente? Pronto, cara, você já tem os diferenciais competitivos que te fazem, mesmo citando a concorrência, você se aproxime cada vez mais do teu cliente. Porque sim, lógico, você vai ter que estudar antes o teu cliente também, entender o que para ele é importante. Legal? Vamos lá, última questão que você pode estar pensando aí. Ah, mas acaba, o meu cliente evidenciou ou me comparou com o concorrente que justamente, por exemplo, o preço dele é melhor do que o meu. Legal, cara. A pergunta é, o que faz o teu cliente ainda não ter comprado do teu concorrente e ainda estar conversando com você? Percebe? Se o teu cliente continua te dando atenção, continua conversando com você, mesmo tendo te dito que o do concorrente é mais barato, cara, o que ele gosta em você? O que faz com que ele continue conversando com você? É a confiabilidade que você transmite? Legal, cara, deixa eu te falar. Confiabilidade tem preço, confiabilidade custa. E é isso que você tem para oferecer para o teu cliente. Perfeito? Provavelmente diferentemente do que a concorrência, da qual, embora tenha um preço mais baixo, o teu cliente não confie tanto.
Esse é o teu diferencial e é dessa maneira que eu uso diariamente os meus concorrentes para poder vender cada vez mais e ser um campeão de vendas. Legal? Queridos e queridas, fica a dica. Em breve eu trago mais para vocês aqui. Tchau!